Olá, prezados irmãos e amigos, participantes da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu, pastor Moisés Pereira, com muita alegria, estou aqui para, junto com os irmãos, aprendermos mais da Palavra de Deus através da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo, dia 27 de fevereiro, o dia preparado pelo Senhor para que estivéssemos juntos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de adentrar no seu lar, na sua casa, e ter a oportunidade de comunicar com os irmãos através desse abençoado canal. Louvo a Deus pela expansão do nosso canal. Atingimos 55 mil inscritos no nosso canal, pessoas que estão recebendo e ouvindo a poderosa palavra de Deus. A promoção aqui é do nome de Jesus, a exaltação é do nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero também agradecer a Deus pela vida dos irmãos fotógrafos, da evangelista Elaine, do irmão Samuel, e assim agradecendo todos os irmãos da equipe de imagem e som da igreja, que têm sido instrumentos nas mãos do Senhor para nós produzirmos conteúdo para o nosso canal. Deus seja louvado pela sua vida. Hoje, a lição 9 fala sobre a visão do Vale de Ossos Secos. Mas antes, eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia de hoje, dia em que o mundo está chorando mais uma guerra entre dois países, onde os inocentes estão perecendo, sofrendo as consequências da maldade do homem. Jesus, ele tem a paz que excede todo o entendimento. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras. E isso nós vamos orar também pelos nossos irmãos, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, mas sobretudo os irmãos da Ucrânia e toda a população da Ucrânia que está sofrendo com esse momento tão dramático da sua história. Querido e eterno Deus, quero te agradecer, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, para falarmos da Tua Palavra, aprendermos através da lição da Escola Bíblica Dominical. Te agradeço pela vida de cada professor, por esse Brasil e mundo afora, pelos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, pelos secretários, pela vida de cada aluno, pela vida do pastor Valdir Alves, que é o comentarista dessa revista, pela vida da nossa liderança, Senhor, Bispo Abner, Bispo Samuel Ferreira, e todos os irmãos que compõem a diretoria da Editora Betel. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, cada professor, cada aluno, e que esse momento seja um momento de muita alegria e aprendizado para todos nós. Também quero te apresentar, Senhor, os irmãos da Ucrânia, da Rússia, em todos os lugares que estão vivendo esse momento de tensão dramático, Senhor, onde vidas estão sendo ceifadas, porque o dono da paz, que é Jesus, não está reinando nesses lugares. Eu coloco nas tuas mãos, pedindo que o Senhor possa nos orientar em tudo e nos abençoar neste dia, em nome de Jesus. Amém. A lição 9, a visão do Vale de Ossos Secos. O texto áureo da lição diz assim: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Aqui no texto áureo, o texto de referência da lição, Ezequiel 37, os primeiros versículos, e com muita sabedoria, Ezequiel responde sabendo que Deus, ele é poderoso para fazer tudo do nada. Quando ainda a terra era sem forma e vazia, ele criou os céus, criou a terra, criou os mares,
pôs as estrelas e os astros nos seus lugares, ordenou a lua e o sol que se movimentassem. Então, é esse mesmo Deus que, ao falar com Ezequiel, Ezequiel diz: tu sabes, confiando que Deus pode todas as coisas. A verdade aplicada, a genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. Na prática, a vida de todo cristão deve ser para a glória de Deus. Quem vive para Cristo, vive para a sua glória. Quem vive para Cristo, morreu para o mundo. E as coisas desse mundo deixam de ser atraentes para aqueles que estão em Cristo e se transformaram em novas criaturas. Glória a Deus. Os objetivos dessa lição: explicar que o plano divino inclui restauração, ressaltar que Deus pode fazer mais do que pensamos, Efésios 3:20, e mostrar os resultados da restauração divina. Quando Deus restaura o homem, quando Deus restaura uma nação, quando Deus restaura uma família, ela se torna poderosa na terra, porque Deus, ele tem o prazer de restaurar, ele tem o prazer de fazer mais além daquilo que pedimos ou pensamos, e ele tem o prazer de colocar o seu plano de redenção em ação na vida do homem. E todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, a palavra de Deus nos diz lá em João, que todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus. Que bênção, que maravilha, que privilégio nós sermos filhos de Deus. Aleluia. O capítulo 37 diz assim: veio a minha palavra a mim, a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé, um exército grande em extremo. É muito lindo esse texto, ele é maravilhoso porque ele fala de uma situação se referindo a um povo que estava desolado, um povo que estava cativo, por ter abandonado o projeto perfeito de Deus, o plano divino. Eles foram levados cativos, e a realidade daquele povo, do povo de Israel, do povo hebreu, ela era tão desoladora que ninguém tinha esperança que nada mais pudesse acontecer para a restauração da nação, para o resgate do povo. E assim que tantas vezes acontece na vida do homem, quando todos os recursos se vão, quando não há mais esperança, quando muitos não acreditam que o milagre pode acontecer, Deus, ele entra em ação e ele faz, porque ele pode, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jeová que não perde batalha, o Senhor que cura, o Senhor que liberta, o Senhor que restaura a família, o Senhor que transforma realidade, o Senhor que pega o homem lá do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Interessante nesse texto é que Ezequiel, por conhecer o seu Deus, quando recebeu a ordem do Senhor para profetizar, imediatamente ele abriu a sua boca e
profetizou. Não foi um ato de brincadeira, não foi um ato apenas simbólico. Deus mandou Ezequiel abrir a boca e profetizar, e ele, confiando no poder que há no nome de Jesus, no Senhor dos exércitos, ele profetizou e ele pôde contemplar que Deus pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. O que é para um Deus pegar ossos sequíssimos e fazer ressurgir, renascer, transformar ele em algo vivo, pegar um povo sem esperança, um povo escravo, desolado, que não tinha uma condição mínima sequer para se levantar e recomeçar, mas vindo a promessa da parte de Deus, ele sabe como faz, quando faz e com quem ele faz. Se você permitir Deus fazer na sua vida, assim como do nada, pelo poder da sua palavra, ele fez todas as coisas, assim como daquele vale de ossos secos e sequíssimos, ele levantou a nação de Israel, restaurou a nação, deu dignidade e esperança ao povo. Ele continua o mesmo, e ele pode fazer também na sua vida, na sua casa, sobre os seus filhos. Ele pode fazer para o familiar que você está chorando, lamentando, achando que não tem como ele se levantar. Mas Deus, ele é poderoso para levantar o caído. Ele estende a mão sobre todos aqueles que o buscam, porque ele tem o prazer de salvar. Jesus Cristo veio salvar o mundo. Ele veio buscar e salvar o que se achava perdido. E nesse caso, não era uma vida, uma pessoa, era uma nação inteira. E Deus cumpriu a sua promessa. Deus mantém os seus planos, mesmo quando parece impossível, porque a própria Bíblia nos ensina que para Deus tudo é possível, todas as coisas são possíveis. Interessante aqui no versículo 10 que eu li, e profetizei como ele me ordenou. Ezequiel não acrescentou nada e não tirou nada. Ele foi absolutamente preciso para falar exatamente aquilo que Deus havia determinado que ele falasse. A responsabilidade de um profeta deve estar em falar exatamente aquilo que Deus o ordenou que falasse, porque Deus tem compromisso e ele é um Deus verdadeiro. Se você está debaixo de uma promessa e ainda não a viu cumprir, creia que Deus é poderoso para fazer cumprir, mesmo quando o tempo passa e pareça mais e mais distante da realização daquilo que Deus lhe prometeu. Se ele prometeu, ele é fiel, ele cumpre. Glórias a Deus. A introdução diz assim: essa visão revela que Deus é poderoso para levantar adiante do seu propósito de ter um povo que viva de acordo com a sua vontade, para testemunho a todas as nações e a glória do seu nome. Assim como Israel foi escolhido para ser modelo e testemunho para as nações, Deus também nos escolheu como testemunhas. Você é testemunha fiel, você é testemunha que Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Imagine que privilégio. Assim como a nação, o povo de Israel, foi escolhido como modelo, Deus quer que demos exemplos, Deus quer que nós demonstremos a nossa fidelidade ao Senhor e que sejamos exemplo para aquelas pessoas que não conhecem Jesus, para que o mundo veja que nós temos a luz de Cristo. Glórias a Deus. O plano divino inclui restauração. É provável que Ezequiel 37 seja um dos mais lidos e usados em pregações.
dentre os 48 capítulos desse livro profético. Além de tantas mensagens denunciando o pecado do povo e o juízo divino, agora o profeta recebe uma mensagem que aponta para o plano divino. Veja que Deus, ele não tem apenas o interesse de revelar o seu plano ao homem, mas também de executar o seu plano na vida do homem. Deus revelou a você o propósito dele e ainda não se cumpriu. Quem sabe está dependendo somente de você se entregar mais a ele, fazer mais por ele, dedicar mais à obra do Senhor, buscar mais a face do Senhor. Quem sabe está faltando algo dessa natureza para que você possa conhecer mais e mais de Deus e conhecer os planos divinos do Senhor Jesus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Glória a Deus. Assim tem sido desde o início da história da humanidade em sua relação com Deus. Pecado, juízo, chama ao arrependimento e promessa de restauração. Muitas pessoas atraem multidões para dentro da igreja com promessas materiais, mas a maior promessa de Deus para o homem é o convencimento do ser humano do seu pecado, fazendo ele entender que é necessário que ele se arrependa para que ele seja justificado por Jesus Cristo, o advogado fiel. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância, e que o Espírito Santo, o Consolador, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque todos nós nascemos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, ele perdoa os nossos pecados, ele restaura o homem, ele escreve o nome no livro da vida depois de purificar-nos com o seu sangue precioso. A justiça de Deus é essa, é você trocar o fardo que era teu, a condenação que era tua, por Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, que pegou o nosso fardo, que pegou o jugo que estava sobre nós e levou sobre ele ali na cruz do Calvário, nos fazendo livres, nos libertando das garras do diabo, nos libertando do pecado e nos ligando com o Senhor Jesus, nos ligando com Deus novamente através do Senhor Jesus. Glórias a Deus. As ações divinas para a restauração. Como visto nas lições anteriores, Deus revela o seu propósito em restaurar o povo de Israel, enquanto anunciava seu descontentamento com os pecados cometidos e as consequências de o povo ter se afastado dele. Não há ninguém que se afaste de Deus que não sofra duras consequências dessa decisão. A segurança do homem está em Deus. A segurança para a vida eterna é só em Jesus. Se o homem quer ter uma vida com Deus e quer morar com Jesus no céu eternamente, é necessário que essa aliança seja feita já, porque a eternidade não vai começar depois que se morre. Como a nossa alma não morre, a eternidade já começou. Nós já estamos aqui a um passo da eternidade. Então é necessário que todo homem compreenda que Jesus Cristo, ele quer nos restaurar, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim, o estudo de Ezequiel 37 é importante que seja realizado dentro deste contexto, principalmente da mensagem expressa no capítulo 36, do 16 ao 38. Enfatiza maiores detalhes das diversas ações divinas visando a restauração do seu povo, e, dentre outras, trará de volta o povo das nações para a sua terra, purificará das imundícias,
e dará um coração novo e dará o seu espírito. Nós também somos peregrinos nessa terra, nós não somos deste mundo. Chegará um dia em que Jesus vai arrebatar o seu povo, e assim como Israel precisava de se arrepender, de se purificar de toda a imundície, de ser restaurado, o Senhor Jesus também faz a mesma coisa conosco. Ele nos fez uma promessa, Ele está nos abençoando, nos purificando, limpando de todas as impurezas, nos dando coração novo, uma mente renovada, nos preparando para habitar as mansões celestiais. E além disso, quando temos um coração novo, tudo no mundo se torna supérfluo e insignificante diante da maravilhosa bênção da salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma visão da situação espiritual. Mais uma vez, Deus revela ao profeta a situação espiritual do povo. Agora, por intermédio de uma visão de grande impacto, numerosos ossos, e não somente secos, mas sequíssimos, e espalhados num vale. Esta visão, como outros textos bíblicos, desperta nossa mente quanto à relevância da palavra de Deus, para termos uma consequência mais ampla e profunda acerca da gravidade da situação humana. Todo homem, para receber o perdão de Deus através de Jesus Cristo, precisa reconhecer a sua condição miserável, a sua natureza pecaminosa, entender que sem Deus ele não alcançará a vida eterna se não for por Jesus Cristo. O homem sem Deus é como uma folha seca que o vento a leva para qualquer lugar. A vida do homem sem Deus é só tristeza, desolação, mas a pior consequência de uma vida com Deus não está aqui na terra. A pior consequência de uma vida sem Deus é a eternidade sem Ele. Será uma eternidade de tormenta, de tristeza, uma eternidade de sofrimento. Esta visão desperta para outros textos bíblicos e quanto à relevância da palavra de Deus para termos uma consciência mais ampla e profunda acerca da gravidade da situação humana. Quanto mais eu examino as Sagradas Escrituras e percebo, sinto a santidade de Deus, mais eu compreendo a condição miserável do homem. E sem Deus, o homem é um perdido. Para ir para o inferno, o homem não precisa fazer nada. Basta ele não aceitar Jesus Cristo e ele já terá estabelecida a condenação eterna. De acordo com a vontade de Deus, Gênesis 3, do 9 ao 24, fala sobre o desenvolvimento desse texto, revelando a gravidade do pecado cometido por Adão e Eva. Em Isaías, uma figura de linguagem para retratar a depravação, Isaías 1, 5 e 6. Em Apocalipse, também 3,17, mostra a diferença entre a percepção da igreja e a avaliação divina. A justiça de Deus, ela deve ser colocada em prática mediante as Escrituras, o exame das Sagradas Escrituras. Então não adianta o homem querer buscar a justiça de Deus fora da sua palavra. É aqui, na palavra de Deus, que é revelada a necessidade da salvação, que é demonstrada a condição miserável e pecaminosa do homem, mas também a revelação do plano divino para o resgate de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. O tópico 1.3, profeta, instrumento de Deus. Não adianta um profeta que quer manejar Deus, ele é um falso profeta. Aquele profeta que fala
aquilo que Deus colocou exatamente na sua boca, ele será honrado pelo próprio Deus. Mas tantas vezes nós ouvimos aí pessoas brincando com profecia. De repente, ele começa a dizer: eu profetizo para você, eu determino isso, determino aquilo. Há um poder e deve haver uma reverência muito grande e extrema sobre qualquer pessoa que venha falar em nome do Senhor. É muito perigoso alguém abrir a sua boca, se dizendo tomado por Deus, e sair profetizando por aí. E, infelizmente, muitas das vezes, nós ouvimos mais profetadas do que profetas verdadeiros falando em nome do Senhor. Mas graças a Deus que a igreja de Cristo, que os servos de Deus têm discernimento sobre aquilo que vem de Deus, que provém de Deus, e aquilo que não é de Deus. Glórias a Deus. Então, desde o início, o plano de Deus inclui o ser humano, não apenas como alvo do seu amor e graça salvadora, como também sendo o instrumento do Senhor para levar adiante o seu propósito de formar um povo para a sua glória. Imagine, o povo de Israel estava cativo, ele recebeu uma promessa, a fidelidade de Deus proveu meios para que essa promessa se cumprisse, e da mesma forma hoje, Deus está nos preparando para nos levar para uma terra prometida que é Canaã celestial. Glórias a Deus que vivemos debaixo dessa promessa, uma promessa feita por quem não falha, por quem é fiel, por quem é verdadeiro, por quem tem a chave, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Esse é o nosso Deus poderoso em amor, em misericórdia, que a sua graça salvadora se manifestou a todos os homens através de Jesus Cristo, o Salvador da minha alma, o Salvador da sua alma. Deus seja louvado. Assim, vemos Ezequiel sendo colocado no meio de um vale de ossos secos e andando ao redor dos mesmos. Nós podemos imaginar a experiência do profeta pensando naquela situação, considerando que era sacerdote e estava proibido de ter contato com alguma coisa imunda de cadáver. Porém, foi o Senhor que o levou, assim como Pedro foi levado à casa de Cornélio. Os mesmos que são alcançados pela salvação também são vocacionados para anunciá-lo. A partir do momento que você levanta a sua mão, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, você já é vocacionado por Ele para levar a mensagem de salvação a outras pessoas, sejam membros da sua família, sejam os amigos do trabalho, da escola, os vizinhos. Aqui no comentário bíblico Shed, o objetivo do ato profetizar é invariavelmente fazer alguém escutar a palavra de Deus. Esse é o sentido do profetizar. Mas se alguém diz que profetiza e o que ele fala não provém de Deus, ele é um falso profeta, um enganador. Quem fala e profetiza em nome do Senhor tem que falar a absoluta verdade e viver. Muito cuidado com profetas que se dizem usados pelo Senhor, mas que não têm uma vida digna diante de Deus. Muito cuidado, esses não são profetas do Senhor. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. A palavra traduzida por pregação é ouvir no original. Fazer ouvir a palavra produz a fé que justifica para a vida eterna e também põe o ouvinte em contato com o Espírito Santo, com a sua obra tríplice de inspirar as palavras da Bíblia, converter o homem a Cristo e santificar o convertido.
inculcando-lhe no íntimo o pleno sentido da palavra. Todas as vezes que se tem oportunidade de usar a palavra, deve haver extremo zelo e total responsabilidade com o uso daquele momento, daquele tempo que lhe é dado para transmitir a poderosa palavra de Deus. Púlpito não é lugar de piada, púlpito não é lugar de ficar contando tribulação, púlpito é lugar de nós falarmos do amor de Jesus Cristo, do plano de salvação para todo homem e mostrar que Deus, ele está disposto a colocar em ação o seu plano perfeito e salvar a todo homem. Glória a Deus. Aqui ele termina esse tópico 1 dizendo: eu ensinei que o plano de Deus inclui restauração do ser humano e também seu propósito de formar um povo para a sua glória. Deus, ele não é Deus só de futuro. Deus, ele é Deus de já. Ele é Deus de agora. Por isso que o plano de Deus não é a sua salvação no futuro, é a sua salvação já, é a sua salvação agora. Ele quer ser o Senhor da sua vida, perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no céu. E para Deus todas as coisas são possíveis. Talvez você esteja nos assistindo nessa manhã e há tanto tempo está vivendo dias de sequidão, meses ou anos de sequidão, assim como estava lá naquele vale, ossos sequíssimos. Quem sabe você está vivendo um momento em que você se sente um esqueleto espiritual, mas Deus, ele é poderoso para restabelecer e para te dar vida, para que você possa continuar caminhando e prosseguindo rumo a Canaã celestial. Hoje, nesse dia 27 de fevereiro, Deus te convida para entregar a sua vida a Ele, porque Ele quer ser o Senhor da sua vida e escrever o seu nome no céu. Deus seja louvado. Dando sequência à nossa lição, o tópico 2. O poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Quantas vezes na história humana a manifestação do poder de Deus e o resultado produzido surpreende e supera as maiores expectativas. Deus falou a Jeremias: seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Nada surpreende Deus. Muitas pessoas ficam surpreendidas com o poder e com o agir de Deus, mas Deus não se surpreende com nada. Ele é poderoso, ele tem presciência de todas as coisas, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro como ninguém conhece. O anjo disse a Maria que para Deus nada é impossível. Agora, Deus estava revelando a Ezequiel que o seu poder é suficiente para cumprir a sua palavra e levar adiante o seu plano. O que nós precisamos é crer nele, porque ele não mudou. O mesmo Deus que fez a promessa para Maria, o mesmo Deus que fez a promessa para Abraão, o mesmo Deus que fez a promessa para José, para Jacó, para Isaac, o mesmo Deus que foi com Esther ali no palácio, o mesmo Deus que foi com Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que foi com Sadraque, Mesaque, Abidnego, é o Deus poderoso, vivo, que nós servimos hoje. Então o que nós precisamos fazer é crer nele e colocar a nossa fé em ação. Esse mesmo Deus, antes descrito por Ezequiel, agora ele faz uma promessa e ele é poderoso para levar o seu plano adiante. O tópico 2.1 é feita uma pergunta: há esperança? Eu pergunto para você, você já perdeu a esperança? Será que você está vivendo dias de sequidão, dias de deserto, onde você perdeu totalmente a esperança?
Deus manda dizer para você nesta manhã: não perca a esperança, creia, porque Ele não mudou, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz. Confia no Senhor Jesus e os seus pensamentos serão estabelecidos. Agora, após Deus ter revelado a Ezequiel o real estado espiritual do povo, como abordado nos tópicos, agora pergunta: poderão viver esses ossos? Interessante que quando nós vamos ler a multiplicação dos pães, quando Jesus pergunta para Filipe lá em João 6, essa grande multidão que está aqui, como que nós vamos fazer para alimentar? Onde nós vamos comprar pão? A Bíblia diz que ele fez aquilo para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, Deus, irmãos, ele nunca perde o controle de nada e ele é poderoso para mudar toda e qualquer realidade. Eu não sei a realidade que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas creia que Deus, ele é poderoso para mudar toda e qualquer realidade. Para Deus, tudo é possível. E eu quero te dar uma notícia boa. Nós servimos a um Deus, a um Senhor Jesus, que Ele pode tudo, Ele conserta tudo. Eu não sei o que você está vivendo, como você está vivendo, como é que está a sua vida hoje, mas Ele conserta tudo. Basta você entregar a sua vida nas mãos de Cristo e Ele vai fazer de você como Ele fez com o vaso lá na casa do oleiro. Glórias a Deus, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O próprio povo exilado dizia que seus ossos estavam secos, sem esperança e aniquilados. Porém, a manifestação do poder de Deus surpreende tanto aqueles que não têm esperança como aqueles que têm esperança. Porém, somente para um futuro distante, como Marta disse: eu sei que ele há de ressuscitar. Porque tem gente que acha que o milagre só vai acontecer no futuro, mas ele pode acontecer já na sua vida. O primeiro milagre que precisa acontecer na vida de uma pessoa é o milagre da salvação. Entrega a sua vida ao Senhor e confia nele. Jesus Cristo quer muito mais do que te dar coisas boas no âmbito terreno. O que ele mais se interessa é pela salvação da sua alma, que você tem o seu nome escrito no céu. Glórias a Deus. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Dentre tantas lições a serem extraídas de Ezequiel, uma pode ser: não permitamos que situações estejam além do controle humano ou de sua capacidade de compreender, abafem a fé no poder de Deus e na sua palavra. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Porque para Deus nada é impossível. No que depender das próprias forças, às vezes nada vai mudar, porque a sua força é pequena, mas a nossa confiança e a sua confiança não deve estar depositada na sua força nem nos recursos humanos, mas no poder maravilhoso que há no nome de Jesus. Em Deus há poder para transformar cada situação e cada realidade, mesmo que você não veja saída e que não saiba como se mover, mas Deus, ele tem escape para você. Glórias a Deus. Então, dentre tantas lições, nós devemos tirar: não permitir que situações que estejam além do nosso controle ou da nossa capacidade de compreender venham abafar a fé que há no poder do nome de Jesus e na sua palavra. Glórias a Deus. O tópico 2.2,
o anúncio da palavra. A ordem de Deus para Ezequiel foi: dize-lhes, ouvi a palavra do Senhor. Bruce comentou: a congregação menos promissora a que qualquer pregador já tenha pregado, mas a ideia encontra eco nas palavras do nosso Senhor Jesus em Salmo 18, em João 5:25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvem viverão. Quem sabe você está ou conhece alguém que está morto espiritualmente. Creia que ele pode renascer. Creia que ele pode ter vida novamente. Quem sabe você está nos acompanhando nesse momento e não tenha morrido ainda espiritualmente, mas você está na UTI espiritual, você está nas últimas, você está em falência múltipla dos pensamentos, dos planos, dos seus atos. Você está um ser totalmente falido, caído, não vendo saída, nem consegue escape. Ou quem sabe você conhece alguém que está nessa situação. Apresente para ele Jesus. Mostre que ele não mudou, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que se pede ou pensa. Quem sabe você está vivendo momentos de agonia, de desespero, a fé desapareceu, você não encontra mais saída, mas esse mesmo Deus de Ezequiel, que restaurou a nação, que restabeleceu a dignidade do povo, que deu esperança ao povo, ele está presente aqui nesta manhã, falando com você que ele tem jeito para a sua vida, que ele soluciona, que ele pode, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. Creia, a sua família pode ser restaurada, creia, Jesus Cristo ainda te ama. Talvez o diabo venha incutindo na tua mente que para você não tem mais saída, não tem mais escape, porque tantos anos fora do caminho do Senhor é impossível retornar. Sempre há tempo e oportunidade para retornar, e o dia de hoje Deus está te chamando para fazer um concerto com Ele e você ser restaurado, assim como o povo de Israel, cativo, sem esperança, sem nenhuma ferramenta que pudesse tornar minimamente favorável a condição de restabelecimento daquela nação. Ela vivia debaixo de uma promessa. Não se esqueça das promessas que Deus fez para você. Não se esqueça das promessas que Deus fez para a sua casa. Não se esqueça das promessas que Ele fez para a sua família. Ele é poderoso para prover o meio, o recurso para que as suas promessas se cumpram. Basta você crer em Jesus Cristo, basta você confiar nele. Olha, em João 5:25 está escrito: os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e aqueles que a ouvirem viverão. Você está ouvindo hoje a palavra de Deus através do nosso canal, e Deus quer te fazer reviver nesta manhã. Deus quer te fazer reviver nesse momento, que seja um momento de conserto, de alegria, de restauração, e que a boa mão do Senhor possa te conduzir aonde você colocar a planta dos pés. Glórias a Deus. É importante, irmãos, mesmo que você não veja a condição, como que Deus vai arrancar essa pessoa da sarjeta, como Deus vai libertar esse homem dos vícios, como Deus vai mudar o pensamento dessa pessoa. Isso é coisa que Deus sabe como faz. O que eu e você precisamos de fazer é o que está escrito lá em 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, faz a obra de um evangelista. Glória a Deus. Não é bom você pregar sem fé. Se você pregar sem fé, você vai ser apenas um palestrante. Você vai ser apenas uma pessoa que vai ministrar uma palestra.
Mas quando você prega a palavra de Deus com fé, nós vemos o milagre, o poder transformador real que há no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus seja louvado, porque Ele é o autor e consumador da fé. Quem sabe nesse momento está te faltando fé, o socorro é Jesus. Quem sabe está te faltando esperança, a esperança é Jesus. Quem sabe está te faltando força, a força está em Jesus. Quem sabe você está se sentindo fraco, mas há poder no nome de Jesus. E Ele te convida nesta manhã a recomeçar a sua caminhada rumo a Canaã celestial. O tópico 2.3, a ação do Espírito Santo. Muito significativo o fato de Ezequiel 37 apresentar um cenário tão desolador. Será que nós não estamos vivendo tempos assim? O mundo vivendo não somente ameaças de guerra, mas uma pandemia que assolou a humanidade, que dizimou milhões de pessoas mundo afora, uma guerra que está sendo estabelecida e travada por poder geopolítico, onde vidas estão sendo ceifadas, a ganância do homem está levando à destruição de país, de povos, de famílias, destruindo pessoas e matando inocentes. Mas o homem sem Deus, ele não consegue ter ou viver a paz. Ele quer promover tudo com as suas próprias mãos, através das suas estratégias e dos seus planos. Planos falíveis, planos que não são planos de Deus, porque os planos de Deus não são planos de morte, mas de vida, e de vida com abundância. Glória a Deus. 2.3, ação do Espírito Santo. Muito significativo o fato de Ezequiel 37 apresentar um cenário tão desolador, os ossos sequíssimos, e a seguir descrever uma mudança tremenda a partir da ação conjunta da palavra e do Espírito Santo. A palavra, ela só tem efeito quando o autor, o Espírito Santo, tem uma ação conjunta. A palavra de Deus sem a ação do Espírito Santo, ela é apenas um livro histórico. Existem vários casos de ateus que já leram a Bíblia mais de uma vez, que fizeram ciência da religião, que fizeram teologia, curso superior, para conhecer a história da Bíblia, a história da humanidade. Aqui está contido tudo, desde o princípio de todas as coisas, até como será o fim. Mas é importante nós sabermos que a ação do Espírito Santo, ela só é realizada naqueles que abrem o seu coração. Quando a palavra de Deus, lá em Apocalipse 3, fala a respeito da igreja de Laodiceia, que é uma igreja nem fria, nem quente, que ela é morna. O próprio Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ele vai entrar. Deus está esperando uma atitude sua, você abrir o seu coração para ele entrar e fazer morada. Quem sabe esta é a manhã que nós precisamos falar para você que Jesus Cristo ainda te ama, que Ele tem plano para a sua vida, que Ele não se esqueceu das promessas, dos propósitos e do plano perfeito para você e para sua casa. Tal descrição, ele lembra um momento da história: terra sem forma e vazia, trevas, abismo, mas o Espírito de Deus se movia. Aleluia! O Espírito Santo é Deus em ação aqui na face da terra. O Espírito Santo é Deus em ação na nossa mente e no nosso coração. Após este cenário vem a palavra de Deus, e disse Deus, ou seja, o Espírito estava em movimento, pronto para proporcionar vida a partir da palavra pronunciada.
Não é através do Big Bang, não é através de uma explosão, não é através do acaso que as coisas existiram. Sim, é a operação do poder de Deus, criando e fazendo todas as coisas. Na revista do professor está assim: Israel estava no cativeiro, pois não tinha conseguido guardar e observar a palavra de Deus. Isso ainda ocorre hoje? Quantas igrejas, quantas pessoas, quantas nações, quantas cidades se perdem. Hoje nós estamos vivendo um momento caótico no mundo, não somente entre Rússia e Ucrânia, não. A Europa, ela está decadente. Os Estados Unidos, Canadá, são países, muitos países da Europa, como Portugal e outros. Você não pode pregar a palavra de Deus em local público, nas ruas, não pode distribuir folheto, não pode fazer culto ao ar livre, porque os homens rejeitaram Deus. Mas podem desfilar seminus, podem fazer passeatas, depravando a moral, podem fazer coisas horrendas, desmoralizando o homem, as famílias, afrontando as famílias, mas uma proibição, uma perseguição contra o evangelho. Mas nós vivemos debaixo de uma garantia, a igreja está debaixo da garantia do fundador, que nos deu a certeza de que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quem fundou, que foi o próprio Cristo, nos deu a garantia de vitória para a glória de Deus. A restauração virá pela participação conjunta da palavra pronunciada e do Espírito de Deus. Nós temos dados estatísticos mostrando que em casos de recuperação de dependente químico, em que há profissão de fé, que a palavra de Deus é ensinada, que os recuperandos são instruídos seguindo os preceitos da palavra de Deus, palavra com poder operador do Espírito Santo. Quando essas clínicas elas colocam em prática esse trabalho, o índice de recuperação é 3 vezes maior do que uma clínica comum. Então é uma prova bem simples de que verdadeiramente há poder no nome de Jesus, que a ação do Espírito Santo em conjunto com a palavra é poderosa para transformar a realidade de qualquer pessoa. Dando prosseguimento, tópico 3, resultados da restauração. A obra da restauração inclui vivificação para um novo viver. Deus disse que abriria sepulturas e faria o seu povo sair delas para passar a vivenciar um novo tempo que incluía uma nova vida. Morto só tem jeito se reviver. Tanto agora quanto no futuro. Morto espiritual, ele não se levanta sozinho. Se você está esperando uma força interior, uma força dentro de si mesmo, você está perdido, você não vai conseguir se levantar. Como os irmãos sabem, eu sou neurologista e eu nunca recomendei um livro de autoajuda para ninguém, mas milhares de vezes eu já recomendei o livro de ajuda do alto, que é a santa palavra de Deus. Ela lida com o poder operador do Espírito Santo de Deus. Você pode ter certeza que vai produzir um efeito maravilhoso e surpreendente para muitos. Esta nova vida inclui o aspecto da comunidade, viver como povo de Deus, um viver de acordo com a vontade de Deus, um conserto perpétuo, é uma tomada de decisão para agora e para a eternidade. Testemunho
para todas as nações, nesse caso, no seu caso, testemunho para as famílias, para a sua família, para os seus amigos de trabalho, para a vizinhança, e alguém vai olhar e falar assim: como ele mudou, como ela mudou. Não vemos mais nos bares bebendo, não vemos mais caminhando embriagado pelas ruas. Agora ele experimentou uma transformação, e é só Jesus que pode fazer isso. Glória a Deus. 3.1. Viver como povo de Deus. Em vários versículos há expressões indicando povo de Deus em Ezequiel 36 e 37. Deus não desistiu de ter um povo para o seu nome. Não apenas os judeus, mas Deus está chamando pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo. É a igreja de Cristo, é a união das igrejas no mundo inteiro, de várias denominações, que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, que não são voltados para a idolatria, que buscam a face do Senhor, que o adoram em espírito e em verdade, que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seja aqui, seja na África, seja na China, seja em qualquer lugar, Estados Unidos, seja na Europa, em qualquer lugar, no lugar mais longínquo, distante, no lugar mais aquecido do planeta, ao lugar mais frio do planeta. Tem ali quem aceitou Jesus Cristo e compõe aí o povo de Deus, a igreja de Cristo. Outros textos do Novo Testamento revelam este propósito de Deus. Em Cristo Jesus, passamos a fazer parte do povo de Deus. Talvez ser povo de Deus envolve algumas verdades, como exclusividade, comprometimento e propósito. Olha bem, ser povo de Deus não é apenas abrir a boca e declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da alma. Esse é um passo. Ser povo de Deus envolve algumas práticas, algumas coisas que precisam ser vividas no dia a dia. Primeiro, exclusividade. Deus não quer dividir o seu coração com ninguém. Segundo, compromisso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E segundo, o propósito de Deus. Deus nos salvou e Ele nos deu uma tarefa e nós nascemos para a glória de Deus. Você nasceu para a glória de Deus e assim devemos adorar na beleza da sua santidade, não da sua, não da minha santidade, na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Não é possível servir a dois senhores. O próprio Senhor Jesus esclareceu isso perfeitamente lá no Evangelho de Mateus. Não tem como servir a dois senhores. Ou vai agradar um e aborrecer o outro. Então, Deus quer exclusividade. Deus quer comprometimento, compromisso. E Deus quer que vivamos os seus propósitos na nossa vida. Glória a Deus. No tópico 3.2, viver de acordo com a palavra de Deus. O profeta anunciou que o povo restaurado seria fiéis às leis e aos princípios divinos e zeloso em praticar os seus estatutos. Olha bem, não se trata de uma nova revelação quanto à vontade de Deus para o seu povo. Muitas vezes, irmãos, pessoas são enganadas com falsos mestres que querem reinterpretar a Bíblia, que querem reinventar as Sagradas Escrituras, a ponto de religiosos e até mesmo os pastores questionarem a suficiência da palavra de Deus. Isso é uma blasfêmia. Você negar a suficiência da palavra de Deus, pessoas dizerem que a Bíblia precisa ser atualizada, como diz Billy Graham,
A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, ela é poderosa para discernir pensamentos. Então, o homem que entrega a sua vida para Deus e quer viver os propósitos de Deus, ele tem compromisso com Deus. Ele não vive do seu jeito. Antes era uma folha seca. O próprio Senhor disse para Pedro que quando ele era moço, ele se cingia e ele ia para um lado e para o outro, mas depois de ter experimentado o poder de Jesus Cristo, o poder do nome de Jesus e ter conhecido a verdade, ele passou a ser guiado pelo Espírito. Você não pode ser guiado por aí, por vento de qualquer doutrina, não. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é imutável, ela é inerrante, não contém erros na palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa ser reinterpretada, a visão da modernidade, contextualizar dentro da modernidade. Nós precisamos de pegar a palavra de Deus e entender o que está acontecendo no mundo atualmente. Não é pegar a realidade do mundo e forçar para que haja uma nova interpretação, um entendimento da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. Nós precisamos de entender isso. A Bíblia já é a palavra de Deus. Todas as vezes que alguém chega dizendo que tem uma nova revelação, uma palavra revelada, uma nova revelação, muito cuidado, porque pode se tratar de um falso mestre. Quando alguém questiona a suficiência da palavra de Deus, esse homem já é um caído. Aleluia! Quando alguém não crê na suficiência da palavra de Deus, ele é um falido espiritualmente, ele é um morto espiritualmente, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável. Aleluia! Glória a Deus! 3.2 O profeta anunciou que o povo restaurado seria fiel às leis e aos princípios divinos. Deus não reescreveu novas leis aqui para esse povo. A obediência era para ter sido praticada a palavra. Glórias a Deus. Jesus também falou sobre a relevância de ouvir e praticar as suas palavras. Ele diz que quem ouve e pratica, ele é bem-aventurado. Muitas pessoas que conhecem a Bíblia, já fizeram um curso superior, já leram a Bíblia dezenas de vezes, mas não encontraram a verdade nela ainda. Ela está aqui, ela é verdade. Mas para a pessoa ficar procurando justificativas pelos seus erros e não viver uma vida digna diante de Deus, pessoas defendendo práticas condenáveis pela palavra de Deus, no que diz respeito à homossexualidade, à libertinagem, à liberalidade, são situações condenáveis pela palavra de Deus desde o princípio. Vejam que a desobediência foi o motivo da vergonha de Adão, que ele se escondeu, e Deus perguntou para ele: Adão, onde estás? Porque Adão, ele desobedeceu a palavra dada pelo próprio Deus. É Deus quem instruía Adão todos os dias, falava com ele todos os dias. Aleluia! Vejam bem, na revista do professor, afinal, a palavra de Deus é o padrão de conduta do seu povo. Durante muitos anos, a Igreja Católica Romana, ela escondia a Bíblia, ela proibia que as pessoas lessem a Bíblia, dizendo que as pessoas tornariam-se loucas se lessem a Bíblia. Ninguém usava a Bíblia, ninguém tinha Bíblia. Mas a partir do momento que alguém começa a examinar as Escrituras, você pode pegar livro
do maior escritor de todos os tempos do Brasil. Pega um livro de Machado de Assis, um autor admirável, mas pega um livro de Machado de Assis e distribui nas prisões, e você vai ver qual será o resultado, se não for somente o conhecimento a respeito do texto, do registro, mas entra num presídio, distribui Bíblia para os presos que ali estão, passado poucos tempos, poucos dias, você verá vidas transformadas, porque a Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus revelada ao homem, poderosa para transformar, para mudar o entendimento, para mudar o pensamento e o coração do homem. Glórias a Deus! Quando nós temos entendimento da palavra de Deus, nós podemos nos alegrar, porque nós somos livres do pecado, porque conhecemos a Cristo, esse evangelho poderoso, transformador, que muda a realidade da pessoa. Pode pegar o livro do Machado de Assis e distribuir no presídio, ou escolha um autor que você quiser, você vai ver que nada mais vai acontecer além de ter levado o conhecimento a respeito daquele autor e a sua obra para presidiários. Mas quando você leva a palavra de Deus e entrega, ele examina, o Espírito Santo está presente no ato da leitura da palavra de Deus e vidas são transformadas. Glória a Deus! Deus, ele é poderoso para transformar a sua realidade. Eu não sei o que você está vivendo, problemas ou situações dramáticas no seu casamento, na sua vida pessoal. Deus, ele não mudou e ele é poderoso para ressuscitar o morto espiritual, para levantar o caído, para restaurar famílias. Glórias a Deus, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia! O tópico 3.3 diz assim: um viver para a glória de Deus. A restauração também aponta para testemunho a todas as nações acerca de Deus. A Bíblia Missionária de Estudo, assim como a escolha de Israel foi por amor e pela honra do seu nome, a restauração também se dá por zelo ao seu santo nome. Tudo é para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus. A missão da igreja visa, acima de tudo, proclamação e manifestação da glória de Deus. Se o mundo não vê Deus em você, se as pessoas não glorificam o nome de Deus através da sua vida, tem alguma coisa errada. As pessoas precisam de olhar para cada um de nós e ver a luz de Cristo brilhando em nós. A palavra de Deus diz que nós somos como astros. Nós somos como astros. Glórias a Deus. Nosso testemunho perante esta geração passa por sermos sal da terra e luz do mundo. Nós estamos vivendo uma época de crente sem tempero, crente xoxo, não chove, não molha, crente sem sal, crente destemperado, crente que não brilha, que não é como astro, nem como lamparina, nem como vela, nem como nada, quanto mais como candeia. Você é astro, você é mais do que uma candeia, você é astro. Glórias a Deus. Não é astro de cinema, da rede social, youtuber, influencer digital, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que a luz de Cristo precisa refletir em nós. Como espelho, nós precisamos refletir a glória de Deus. Aleluia. Devemos ser frutíferos para que o Pai seja glorificado. Fomos salvos para louvor e glória da sua graça. Aleluia. Aqui na revista do comentarista, do professor, está escrito que o versículo 60, o capítulo 60, versículo 21 de Isaías, revela a razão de as promessas do capítulo terem esperado
tanto tempo para cumprimento. As bênçãos materiais precisam ser acompanhadas de retidão anterior. Você pode vir como está, mas não pode permanecer como está. As pessoas estão sendo atraídas hoje pela igreja com promessa de bênçãos materiais, de carro, de apartamento, de casa, de empresa, de negócios, de prosperidade no âmbito terreno que é pregado, mas as bênçãos materiais precisam ser acompanhadas de retidão interior. Eu me lembro de uma artista que um dia ela disse: eu demorei para a igreja porque eu achava que quando eu fosse para a igreja eu tinha que abandonar tudo que eu vivia. E ela descobriu que ela encontrou uma igreja que ela podia beber, prostituir, viver a vida que ela vivia devassa do mesmo jeito. Ela não encontrou Jesus. Não tem ninguém que, tendo encontrado Jesus, não tenha sido impactado, transformado e tenha a vida mudada por ele. Todos aqueles que encontram Jesus, eles sofrem transformação. Glória a Deus por isso. Então as bênçãos materiais precisam ser acompanhadas de retidão anterior. Não adianta vir para a igreja buscar bênção material se você não experimentar as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais, para que haja manifestação da glória de Deus. Um empresário pode ser elogiado e até enaltecido pelo seu sucesso financeiro ou crescimento da sua empresa, mas isso não acontecerá para a glória de Deus se ele, a quem executou tudo isso, não glorificar o nome do Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu possuo, daquilo que sou mordomo, tem que ser para a glória de Deus. Aleluia. Também os que são recebidos como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então essas bênçãos materiais, esses que são recebidos devem demonstrar a natureza da graça do Pai e dessa maneira glorificam. Existem pessoas que ficam aborrecidas e tristes quando o seu nome não é colocado, quando o seu nome não é anunciado, quando o seu nome não é lido, quando o seu nome não é divulgado, enaltecido. A glória é dele, a glória é para ele, a honra é para ele. Tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus. Aleluia! Eu louvo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, compartilhando essa palavra poderosa, transformadora, eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, aquela que é apta para redarguir, para discernir pensamentos e mudar a intenção do coração do homem. Deus seja louvado. Já caminhando para o final da lição, a conclusão está assim: Deus cumpre seu plano por intermédio da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, restaurando vidas e capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar participando junto com você, estar adentrando no seu lar através do nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, para que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você seja avisado. Compartilhe essa escola bíblica dominical com pelo menos mais outras 10 pessoas e seja um missionário online para a glória de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por essa manhã de bênção, onde eu estou saindo daqui abençoado por Deus.
que você também seja abençoado, não somente nesse dia de hoje, mas todos os dias da sua vida, e que tudo na sua vida seja para a glória de Deus. Então, encerrando aqui a nossa Escola Bíblica Dominical com a participação do meu querido filho e amado Lucas. A Samara não está aqui, mas o Lucas vai representar a família. Vamos orar. A paz, Senhor, para todos os irmãos. Amém. Eu vou orar e depois você impetra a bênção. Curvemos a nossa cabeça. Querido Deus, quero te agradecer por essa manhã de bênção, por esse dia preparado pelo Senhor, pedindo que o Senhor possa guardar de todo mal o seu povo, dando vitória sobre todas as coisas, que tudo aquilo que aprendemos aqui nesta manhã e possa ser de grande valia para nós, que possamos colocar em prática. Nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Te peço, Senhor, pela vida do Lucas, da Samara, da pastora Elisângela, da minha vida, e por cada uma das famílias aqui representadas, participando conosco dessa Escola Bíblica Dominical. Toma em tuas mãos as nossas vidas, nos dá um almoço abençoado para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Impetrando a bênção, Lucas. Levante as tuas mãos. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Vamos ser todos juntos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Pode despedir dos irmãos. A paz do Senhor dos irmãos e paz e amor. Deus abençoe a todos.